Boa noite, gente. Foi fraco. Boa noite, gente. Só para vocês despertarem, dê uma salva de palmas para o Senhor bem forte. Não dorme não, gente. Não durmam. Deus, Ele está aqui. Você acredita que Deus está aqui? A Bíblia diz que onde tem um ou dois falando sobre o nome dEle, clamando por Ele, ali Ele está. Olha o tanto de gente, olha aí ao redor de você, o tanto de gente que tem, ó. Tem várias pessoas aqui. Se para Deus estar lá só precisa de um ou dois, então Deus está aqui faz tempo. Você só precisa estar com os ouvidos abertos, com o coração aberto. Você só precisa estar atento para ouvir o que Ele tem para falar com você. E Ele já está falando desde cedo, desde quando você pisou lá fora para você chegar aqui dentro. O Senhor Ele já estava falando. Às vezes a gente que não escuta, porque a gente está tão preocupado com tanta coisa, a gente está com a nossa mente focada em tanta coisa, que Deus está falando com você no caminho da igreja, Deus está falando com você enquanto você está tomando banho, Deus está falando com você em todo lugar e você está lá à toa, velho, sem prestar atenção no que Deus está dizendo. Alguém aqui conhece a cantora Ana Paula Valadão, do Diante do Trono? Levanta a mão, quem conhece? Não é pessoalmente não, também não conheço pessoalmente, só por vídeo. Mas com certeza vocês já viram. Uma das canções... Obrigada, irmã Eliane. Uma das canções mais incríveis dela, se eu não me engano, é Águas Purificadoras. Ela escreveu durante o banho. Ela estava tomando banho e o Senhor falou com ela durante o tempo que ela estava tomando banho. Ela viu aquelas águas e ela percebeu que aquela água ela estava tirando toda a impureza que existia sobre ela, né? A gente toma banho para se limpar. E naquele momento Deus começou a falar com ela. E aí ela escreveu uma canção e essa canção ela impacta gerações, impacta a gente até hoje. Então Deus Ele quer falar com você o tempo todo. O tempo todo, quando você estiver lá no seu trabalho, quando você estiver vindo para a igreja. Uma parte da palavra que eu trouxe hoje, eu tinha escrito uma palavra antes de vir para cá, mas uma parte dela o Senhor me falou durante o tempo que eu estava vindo para a igreja de moto. Eu fui antes daqui ajudar uma amiga lá no Banco do Brasil. E aí, o tempo que a gente estava indo lá no banco e voltando para cá para a igreja, o Senhor Ele começou a falar comigo. Eu senti Deus falar comigo. E se a gente não estiver atento, a gente perde a bênção, sabia? Se você não estiver com o coração aberto, se você não estiver íntimo de Deus, você não escuta a voz dEle. E às vezes Ele tem um diamante para entregar nas suas mãos, mas você não tem como receber porque você nem sabe. Você nem sabe que é Ele que está falando, porque você está desatento, você está distraído, você está olhando para outro lugar, está pensando em outra coisa. Eu assisto uma série com o meu marido, que o nome dessa série é Monk. Alguém aqui já assistiu essa série? Monk? Acho que ninguém assistiu, gente, é antiga. Pensa como é antiga, chega a tu ver os pixels na tela. Mas a gente está assistindo essa série, ela é muito legal. E tem um episódio em que... foi entregue um diamante muito precioso. E esse diamante foi colado com chiclete por uma pessoa debaixo de uma mesa. Era algo tão precioso, mas ele passava despercebido o tempo todo, porque ele estava num lugar onde ninguém estava prestando atenção. E aí o Monk, ele tem um problema, ele tem TOC, né? Que é transtorno obsessivo compulsivo. Então ele não limpa só em cima da mesa dele, ele sempre limpa de baixo também, porque na cabeça dele ninguém vai ver que está sujo, mas ele sabe que está sujo. Então ele vai e limpa debaixo da mesa. E foi como ele descobriu esse diamante, porque ele estava tão atento aos detalhes que ele lembrou que podia de passar a mão debaixo da mesa e lá estava o diamante. E às vezes é do mesmo jeito com a gente. Deus Ele está querendo te entregar um diamante, algo muito precioso para o seu coração. Mas você está desatento, a gente está desatento, a gente se distrai com tanta besteira, com rede social, com a vida, às vezes até com o trabalho. O trabalho não é uma besteira. Mas até no trabalho a gente pode estar atento em Deus. E a gente precisa estar atento em Deus, senão a gente peca, né não? Se a gente não estiver no trabalho atento em Deus, a gente xinga o coleguinha,
A gente se ira e quer bater no irmão. A gente quer bater no colega de trabalho que faz besteira com a gente. Mas aí a gente está conectado com Deus, a gente lembra que é crente e a gente respira e a gente não dá um murro na pessoa. Porque eu sei que Jesus, ele não faria isso. E eu estou conectada com ele, então eu sei que eu preciso agir como uma cristã. Então, esteja conectado, continue. Se você já está conectado, continue conectado. Se você ainda não se conectou, se conecte nesse momento. Deixe o seu coração super atento aos detalhes, até debaixo da mesa. Vamos dizer assim. Deixe o seu coração atento nesse momento para entender o que Deus quer te dizer nessa noite. E o tema da palavra que eu trouxe é escolhendo a boa parte. Eu ministrei essa palavra na minha célula, mas como eu disse, durante o tempo que eu estava vindo para a igreja, o Senhor começou a falar comigo e foi acrescentando mais coisas. E o tema da série em geral, como vocês veem ali no telão, naquela arte linda, tá muito massa, Dailton, essa arte. Raízes no céu, frutos na terra. Mas o que é necessário para que eu tenha, primeiro, raízes no céu e depois frutos na terra? Primeiro que não dá para me ter frutos na terra se eu não tiver raízes no céu, concordam? Não dá para ter. Mas o que eu preciso para ter raízes no céu? E eu perguntei isso para Deus, o que eu preciso para ter raízes no céu, para estar enraizada nele, para saber que se vier um ventinho eu não vou cair, porque eu tenho raízes. E o Senhor falou comigo que o que eu preciso é entender o meu propósito. Eu queria que você repetisse a palavra propósito. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Propósito. Quando eu entendo qual é o meu propósito, eu consigo ter raízes. Por quê? Porque se eu entendo o meu propósito, se eu sei o meu propósito, eu vou saber para onde ir. Então eu não vou ser abalado facilmente. E a partir do momento que eu entendo qual é o meu propósito, aí eu posso dar frutos, porque aí eu vou poder viver o meu propósito. Então eu preciso entender qual é o meu propósito primeiro e depois começar a viver esse propósito. As duas coisas, elas precisam andar juntas. Não adianta eu só saber e não viver. Eu fiz um curso de produção de conteúdo que o Júnior Reis, ele disse assim: se você sabe e não pratica, então você não sabe. Se você sabe e não pratica, do que adianta você só ter o conhecimento, mas você não fazer? Você saber do que é certo, mas você ir lá e fazer o que é errado. É a mesma coisa que não saber, era melhor que você nem soubesse. A Bíblia diz isso, né? Que era melhor que a gente nem conhecesse, se for para a gente conhecer e fazer ao contrário. Então eu preciso ter um propósito. Quando você anda sem propósito, você anda sem direção. Você anda sem saber para onde você está indo. Quando você vai fazer uma viagem, quem aqui gosta de viajar? Levanta a mão. E tem uma pessoa ali que não levantou. Tu não gosta de viajar não, é? Tu? Gosta não? É um milagre, quase todo mundo gosta. Eu amo viajar, gente. Eu só não viajo porque eu não tenho dinheiro, mas quando eu tiver eu vou viajar. Mas eu amo viajar, é muito bom. Mas quando você vai planejar uma viagem, primeiro, qual é a primeira coisa que você faz depois de ver o seu dinheiro? Você vê qual é o destino, não é não? Quem aqui gosta de viajar vai saber. Primeiro você olha para onde você quer ir e aí você vai calcular a rota para esse lugar. Vamos dizer aqui que eu vou para as Maldivas. É o destino da cara, então o sonho dela é ir para as Maldivas. Botei aqui um padrão bem elevado, né? Que é para vocês terem noção. Vamos dizer que eu quero ir para as Maldivas. E aí, para chegar nas Maldivas, que é o meu propósito é chegar nas Maldivas. Eu vou ter que calcular toda a rota para chegar até lá. Eu vou ter que me preparar financeiramente. Eu vou ter que, se você é CLT, você trabalha em alguma empresa, você vai ter que se programar suas férias para aquele período. Como é uma viagem bem cara, e aí você tem que comprar as passagens num período que é mais em conta, você pode ter que alinhar com o seu chefe, para suas férias ficarem no período que a passagem está mais barata, que os hotéis estão mais baratos. Tem todo um planejamento, mas você só consegue planejar esse caminho se você sabe aonde você quer chegar.
E do mesmo jeito é quando você tem uma vida com um propósito. Quando você tem uma vida com propósito, quando você sabe para onde você está indo, você não erra o caminho. Você não anda perdido sem direção, porque você sabe onde que você vai chegar. Mas se você não tem um propósito, se você não tem um destino, você vai andar perdido por aí, vai andar em círculos. Você vai rodar, rodar, rodar e não vai chegar em lugar nenhum, porque você não tem um propósito. Mas a partir do momento que você tem um propósito, um destino, você chega em algum lugar. E quando você entende qual é o seu propósito, você não cai facilmente. Eu até anotei aqui um exemplo que foi o que o Senhor me falou no meio do caminho. Por isso que eu disse foi no banco. Banco lembra o quê? Na minha cabeça, a primeira coisa que banco lembra não é nem dinheiro, é boleto. É a primeira coisa que vem na minha mente. Banco, boleto. Conta para pagar. E aí, se você trabalha numa empresa, vamos supor, quem aqui trabalha em alguma empresa? Levanta aí sua mão. Trabalha numa loja, numa empresa, em algum lugar. Muita gente. O Miquel trabalha numa empresa. Tem momentos que dá vontade de largar tudo, né? De só desistir de dizer, vou largar esse emprego. Tchau. Dá vontade de tu chegar pro teu chefe só fazer assim. Tchau. Adiós, hasta la vista. Que a sombra bata onde o sol não bata. Dá vontade só de desistir, né? Mas aí quando você pensa em só largar o seu emprego e viver da sua arte na praia, você lembra de uma coisa, que você tem contas para pagar. Quem aqui tem boletos para pagar? Levanta a mão. Quem tem muitos boletos, levanta os pés também. Eu tenho muito boleto para pagar. Já paguei uns esse mês, mas ainda falta mais da metade. Quando você lembra que você tem suas contas para pagar, você não larga seu emprego assim na doida. Tchau, chefe. Não, porque tu sabe que se tu largar, tu não paga as tuas contas, né não? E aí, isso meio que te dá uma força para continuar naquele emprego, aturando as situações, acordando super cedo. Às vezes é a força do ódio. Mas você tem força para ir lá e continuar trabalhando, porque você sabe que você tem algo para fazer. Você sabe que você tem um boleto para pagar. Você sabe que você tem uma viagem que você quer ir. Você sabe que você tem seus filhos para alimentar. Você tem um propósito e por isso você não larga seu emprego aí na doida, como às vezes dá vontade. E da mesma forma é quando você tem um propósito de vida. Quando você entende o propósito que Deus tem para a sua vida, você não desiste por qualquer besteira, você não larga a presença de Deus ou esse propósito por qualquer coisa, porque você tem um lugar para onde ir, você sabe onde você quer chegar. Então vão vir as dificuldades, vão vir os problemas e você não vai desistir, porque você tem um propósito. Mas quando você não tem nada, quando você não sabe para onde está indo, quando você não sabe o que você quer, quando você não sabe o que Deus quer de você, na hora que vem um ventinho, pronto, você cai. Por quê? Porque não sabe nem para onde é que está indo, você não sabe nem quem você é. Como é que você vai ficar firme se você nem se conhece? Entendeu? É da mesma forma com uma árvore, por isso raízes. Se uma árvore ela não está bem enraizada, qualquer ventinho que bater nela, ela vai, cai para o lado. Pode ser a árvore maior que for, a mais bonita, a mais frondosa, mas se bater um vento e ela não tiver raiz, ela vai cair. Uma vez, quando eu morava em Teresina, fazendo faculdade, eu estava voltando de ônibus da faculdade. Quando eu contei essa história pro Lino, ele disse que é mentira minha, ele, saliente. Mas é verdade, gente. Eu estava voltando da faculdade, e aí o ônibus que eu peguei errado o ônibus, ele passava perto do shopping. Aí começou a dar uma chuva tão forte, que estava entrando água dentro do ônibus, estava batendo mais ou menos aqui na canela. Eu já fiquei preocupada, porque toda vez que dava essa chuva forte, lá no bairro que eu morava, alagava muito, que é o Dirceu. Quem já morou no Dirceu sabe. A gente lá alaga demais. E aí fica impossível andar na rua. E aí chovendo, e aí a gente chegou no Dirceu, estava realmente alagado. E aí começou a dar uns ventos muito fortes, e aí nesses ventos fortes, uma árvore que ficava quase em frente à rua que eu morava, ela simplesmente caiu. Gente, a árvore gigantesca, gente, grande a árvore, e ela só caiu. E tinha umas arvorezinhas menor perto dela e não caíram essas árvores, mas essa grandona caiu em cima de um táxi.
coitado do táxi. Mas caiu em cima do carro lá, ele perdeu o carro dele. E aí eu olhei para as raízes daquela árvore. Gente, as raízes bem miudinhas, eu não sei como é que tinha se sustentado até aquele tempo, aquela árvore lá. Ela era plantada num canteiro, no meio fio, né? E as raízes, gente, uma árvore tão grande, as raízes assim, ó, pequenininha, tava preso lá só pela misericórdia de Deus. Acho que tava um anjo assim segurando a árvore para ela não cair, que era muita pouca raiz. E as outras árvores menores, elas não caíram. Talvez as raízes dela fossem bem maior que a proporção da altura dela, né? Mas essa tinha raiz pequena. E quando você não está enraizado, quando você não tem um propósito, qualquer ventinho ele te derruba. Qualquer decepçãozinha que você tem te derruba. Qualquer probleminha que você tem em casa te derruba. Se alguém fala de você, te derruba. Se alguém faz algo que te machucou, te derruba também. Você está totalmente suscetível se você não tiver raízes, se você não tiver um propósito. Mas a partir do momento que você tem um propósito, pode estar dando a ventania que for, pode estar tendo um temporal, pode estar tendo um furacão Katrina, mas você não será abalado. Você não será abalado porque você sabe para onde você está indo, você sabe em quem você está agarrado, você sabe onde que você está plantado e aquilo ali não te derruba. Não te derruba. E mesmo que você esteja fraco, Bia, mas eu estou fraco demais, está doendo demais, eu sei como é isso. A gente passa por essas coisas o tempo todo, nunca vai acabar. Quanto menos você espera, está tudo muito bem, tudo muito bom, aí pá, chega o baque. Que te derruba, se você não estiver enraizado, te derruba. Mas às vezes, quando você está enraizado, te dá aquela balançada que você pensa que vai cair. Mas quando você está firmado, você não cai. Você continua de pé, mesmo que você esteja fraco, você continua de pé. Porque não é mais a sua força que vai estar agindo ali. Não é mais você que vai estar se prendendo no solo. É o solo que vai estar prendendo você. Não é mais você que vai estar segurando com força. É Deus que vai estar dando a força dele para você. É o que diz lá em 2 Coríntios 12:10. Diz o seguinte: por isso, por Cristo, alegro-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas provações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. É isso que a palavra de Deus diz. No seu momento de maior fragilidade, de maior fraqueza, que qualquer outra pessoa cairia, você não vai cair, porque nesse momento não é mais a sua força que está agindo, é a força do Senhor que está agindo dentro de você. Amém? Mas como eu descubro esse propósito? Quem aqui tem essa dúvida? Não precisa responder, só pensar aí com você. Você já teve essa dúvida de como eu vou encontrar esse propósito? Em algum momento você já andou meio perdido, sem saber para onde estava indo? Você não precisa estar necessariamente fora da igreja para se sentir perdido. Às vezes dentro da igreja a gente se sente perdido. A gente não sabe o que a gente está fazendo. Vira meio que, vamos dizer assim, vira meio que uma rotina. Você vem porque você tem que vir, mas você não sabe por que você está vindo. Isso acontece dentro da igreja. Se a gente vacilar, isso acontece com a gente dentro da igreja. A gente vem para o culto, a gente canta uma canção, a gente ouve uma pregação, mas a gente volta vazio para casa, sem saber o que eu estou fazendo da minha vida, para onde é que eu estou indo, o que é mesmo que Deus quer de mim. Mas como que eu descubro esse propósito? Existem duas coisas que nos impedem de conhecer o nosso propósito. A primeira coisa é quando nós estamos fazendo muitas coisas o tempo todo. E aí não tem tempo, a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Se você estiver fazendo 1 milhão de coisas, se você estiver toda hora ocupado, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Qual vai ser o tempo que você vai ter para Deus falar com você? E a gente tem um exemplo disso na Bíblia também, que é o exemplo de Marta e Maria. Quem conhece essa história? Marta e Maria. Praticamente todo mundo conhece, mas para quem não conhece, você pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas 10. Lucas 10.
versículo 38 até o 42. Quem encontrou diz amém. Muita gente ainda procurando. E agora, já encontraram? Fazer igual o burro do Shrek. E agora? Já chegamos? Já chegou? Já achou? Quem encontrou, diga amém. Aí, mais gente encontrou agora. Vamos lá. Diz o seguinte, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com tanto serviço? Diz para ela que ela me ajude. E aí Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não será tirada dela. Amém? Essa é a primeira coisa que às vezes nos impede de entender qual é o nosso propósito. Às vezes a gente está tão ocupado com tantas coisas que a gente não tira um momento para parar calmamente, sentar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem para nos dizer. E eu não falo só de coisas lá fora. Às vezes, coisas dentro da igreja mesmo, a gente está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, fazendo tanta coisa para Deus, que a gente acaba não fazendo com Deus. A gente acaba não tendo mais tempo com Deus. E Deus, Ele não quer isso. Ele não quer que você só faça coisas. Ele quer também que você tenha tempo com Ele. Às vezes, no momento de uma palavra, às vezes uma palavra, um diamante que o Senhor está querendo entregar nas suas mãos, você vai lá para fora e fica a palavra todinha conversando lá fora. Oh, Jesus, misericórdia, Senhor. Mas como é que você quer entender o seu propósito? Se o tempo que você deveria estar recebendo os diamantes do Senhor, as pérolas que o Senhor quer te dar, você está lá fora conversando na lanchonete. Como é que escuta? Se o tempo que você deveria estar buscando ao Senhor, você está jogando videogame. Não é que você não possa jogar videogame. Mas quando você deixa o videogame ter o tempo principal da sua vida, quando você deixa o dorama ter o tempo principal da sua vida, e não um tempo para Deus, você nunca vai entender qual é o seu propósito. Seu propósito na terra não é assistir dorama, não. Dorama é legal, mas seu propósito na terra é viver a vontade de Deus. E se essas outras coisas elas estão tirando isso de você, você precisa tirar elas da sua vida. Eu digo isso pra mim também, porque eu me distraio muito fácil. Eu vivo dizendo pro Lino que às vezes eu acho que eu tenho TDAH, que eu me distraio com qualquer besteira. Às vezes eu tô aqui conversando com ele, se eu ver uma formiga passando de trás dele, eu fico pensando, será o que essa formiga tá fazendo? Será para onde é que ela vai? Um monte de caraminhola na cabeça. Será se ela vai encontrar alguém? Será se ela já comeu hoje? Será se ela já dormiu? Eu me distraio muito fácil e é uma batalha para mim ter um tempo em que eu fique totalmente focada em falar com Deus. Às vezes eu estou bem aqui orando, aí começa a vir na minha cabeça: ei, eu não fiz o vídeo de postar amanhã. Eita, eu ainda não lavei a louça. Eita, eu ainda não comi hoje. Eita, eu estou engordando de novo. Eita, eu estou emagrecendo de novo. Eita, eu não lavei minha roupa. Com que roupa que eu vou para a igreja hoje? Aí eu tô falando com Deus e aí começa a vir um monte de cor na minha cabeça. E aí quando eu vou ver, eu não estou mais falando com Deus. Eu estou pensando um monte de besteira. A gente é assim, a gente se distrai muito fácil. Mas nós precisamos nos esforçar para sentar aos pés do Senhor, igual Maria fez, que não é uma tarefa fácil quando você é uma pessoa agoniada. Não é uma tarefa fácil você se sentar e ouvir. Às vezes a gente quer falar, principalmente mulher, homem é mais calado. Mas quando eu me reúno com as minhas amigas, a gente fala, chega da agonia. Se alguém estiver olhando de fora, ficar agoniado, tanto que a gente fala.
E às vezes a gente vai falar com Deus, a gente fala, pede, e não escuta o que Deus está dizendo. Às vezes o Senhor está dizendo, tu tem que mudar isso bem aí, para tu receber isso daqui que tu pediu. Mas tu não ouviu, porque nem calou a boca, não deixou nem Deus falar contigo. Você só falou para Ele, não deixou Ele te falar. E nós precisamos escolher a boa parte. Nós precisamos escolher ter tempo com Deus. Não só fazer coisas para Deus, não só fazer coisas lá fora, não só ganhar dinheiro lá fora, mas escolher ter tempo com Deus de verdade, para a gente conseguir ouvir o que Ele tem para dizer. E aí sim você vai saber qual é o seu propósito aqui na terra. Quando você parar para ouvir, eu tenho certeza que o Senhor não vai negar de te dizer. Às vezes a gente que se nega de ouvir, mas Deus, Ele nunca nega de te dizer qual é o teu propósito. E outra coisa que impede a gente de viver o nosso propósito por completo é não nos entregar por completo, entregar somente partes. Mas ainda no primeiro, sobre escolher a boa parte, quase sempre na nossa vida nós agimos como Marta. A gente está sempre trabalhando, a gente está sempre preocupado com o dinheiro que a gente tem que ganhar, com as coisas de casa que a gente tem que fazer. Hoje mesmo a gente saiu de casa e ainda tinha um monte de bagunça para arrumar. Mas aí se a gente fosse ficar arrumando tudo, não ia dar tempo de vir para a igreja. Então a gente teve que deixar uma parte lá bagunçada, senão não ia dar para vir. E às vezes você tem que deixar ali de lado aquele... Às vezes está bagunçado mesmo sua casa, às vezes sua vida. Mas se você não parar para ouvir o Senhor, você nunca vai conseguir organizar nada. Até porque é o Senhor quem mostra como que nós vamos organizar a nossa vida. É o Senhor quem nos dá essa capacidade, sabe? De conseguir organizar as coisas. E eu queria que vocês têm papel aí? Quem tem papel e caneta? Alguns não têm. Quem tiver, anota aí. Quem não tiver, anota no seu celular, por favor. Muitas vezes a gente está muito apegado com as coisas desse mundo. A gente está muito preocupado com as coisas que a gente tem que conquistar aqui nessa terra, né? Eu falei de viagem, às vezes a gente está preocupado com a próxima viagem que a gente vai fazer. Às vezes a gente está preocupado com a casa que a gente vai construir, com o carro que a gente quer comprar. Às vezes a gente está preocupado com a faculdade que eu quero fazer, com o emprego que eu quero conseguir, com a empresa que eu quero abrir. A gente se apega muito com as coisas dessa terra, sabe? E eu queria que você pensasse agora em 4 coisas. Vamos supor que você vai fazer uma viagem e você vai levar 4 malas, que são importantíssimas e você não pode ficar sem essas malas. Dentre essas 4 coisas, você não pode colocar Deus. Se você botou, já apaga aí. Você vai pensar em 4 coisas que são muito importantes na sua vida hoje. Não sei se é o trabalho, se é o relacionamento, se é a família. Você vai anotar aí 4 coisas. A primeira coisa vai ser uma mala, a segunda coisa vai ser outra mala, a terceira coisa vai ser outra mala e a quarta coisa outra mala. Anotem aí, vou dar o tempo de vocês anotarem. Vou anotar aqui o meu também. Pronto, já anotei as minhas. Todo mundo já anotou? Amém? Quem já anotou diz amém. Tem gente ainda anotando? Corre aí, anota aí ligeiro. Quem anotou, levanta a mão. Abaixa. Quem ainda está anotando, levanta a mão. Corre, moço. 5 segundos para você terminar de anotar. Cinco,
4, 3, 2, 1, meio, 0. Acabou o tempo, Francineide. Amém. Todos anotaram, né? E agora nós vamos viajar. Vamos supor que você está indo para uma viagem. Deixa eu pensar aqui no destino. Não vou dizer Paris, porque as Olimpíadas lá devem estar muito congestionado. Então, pensar em outro destino aqui para a gente viajar hoje. Vamos para Nova York. Pronto, Nova York. Vê a Times Square. O Matheus quer ir, ó. Tem brasileiro demais? Ai, mas não para Nova York. Vai encontrar lá os irmãos brasileiros. Vamos para Nova York. E aí você vai pegar o ônibus daqui para Teresina, que, né, aqui não tem ainda... Tem um aeroporto, mas não tem avião. Então, a gente vai pegar um ônibus para Teresina. Pegou seu ônibus para Teresina, chegou lá na lindíssima, belíssima obra da rodoviária de Teresina. Chegou lá. E aí, de lá, você vai pegar um Uber para ir para o aeroporto de lá, de Teresina. Belíssimo também. Uma obra-prima. E aí, você chegou no aeroporto de Teresina. E aí, lá, você vai ter que pegar o primeiro avião. Como você não tinha muito dinheiro, teve que ser escala. Então, você vai pegar o primeiro, depois você vai pegar outros. Você pegou o primeiro avião da sua escala, lá em Teresina. E aí lá, você só podia entrar nesse avião com 3 malas. Então você vai ter que eliminar uma mala aí. Qual é a mala? A primeira que você vai eliminar. Você vai apagar ela aí da sua anotação. Ou riscar. Não é fácil, né? São 4 coisas importantes. Então não é fácil a gente desapegar dessas coisas. Mas se você chegar no seu destino, você vai ter que deixar essa mala. Para chegar em Nova York, ver a Times Square, você vai ter que deixar essa mala aí. Riscaram? Escolheram a mala? Certo. Você pegou seu avião lá no aeroporto de Teresina, você olhou pela janela do avião e viu a asa balançando e você ficou com medo. Mas aí você orou e Deus acalmou seu coração. E aí continuou a viagem, seguiu. A escala foi para o aeroporto de São Paulo. Parou lá no aeroporto de São Paulo. E de lá ainda ia ter que pegar outro avião fazendo escala no aeroporto de Brasília. Tô falando aqui aleatório, eu nunca viajei de avião. Então você chegou no aeroporto de São Paulo. E aí para você pegar o ônibus da escala para Brasília, você ia ter que deixar mais uma mala lá em São Paulo. Vai ter que deixar, irmã, desapega. Apaga aí, joga fora. Ligeiro. Certo. Agora apertou mais um pouquinho, né? Na escolha aí das malas. Tem gente que já está em dúvida aí entre os amigos e o namorado. Eu digo pra você. Não vou dizer não. Eu não digo é nada. Você aí com seus B.O.s. Mas vamos lá. Todos deixaram a segunda mala? Deixaram? Pronto. Agora você só tem 2 malas, certo? E aí você foi para Brasília. Chegando no aeroporto de Brasília, chegou lá. E aí você vai ter que pegar o avião de Brasília para os Estados Unidos. E aí lá em Brasília, eles disseram que o limite de peso só dava para você levar uma mala. Então você vai ter que deixar mais uma. Qual é que você vai deixar agora? Escolha aí. Agora vai, escolher o namorado. Tô vendo o olhar de sofrimento de muita gente aqui, ó. Pensando, meu Deus. Perdi o crush. Vou ter que deixar. Ou é a família ou o namorado aí. Escolheu? Escolheu a Elaine. Amém.
Você foi para Nova York só com uma mala agora. Ficou 3 coisas lá para trás, né? E aí, chegando lá, nos Estados Unidos, você vai ter que descer no aeroporto e pegar um ônibus para ir para Nova York. Porque o aeroporto não é ainda no lugar onde você quer chegar. O aeroporto é em outro lugar. Não sei onde, nunca fui. Mas ele é. E aí, para você pegar esse ônibus para ir para Nova York, para ir para Times Square, você vai ter que deixar a última mala. Vai ter que deixar tudo. Ou você deixa, ou você vai ter que voltar só com uma mala. Vai ter que perder todo o percurso que você fez até agora. E aí, você vai deixar a última mala para chegar na Times Square? Acho que alguns aqui não deixariam, outros deixariam. Mas por que eu perguntei isso? Eu queria que você pensasse nesse momento. Você não precisa falar nada, nem com ninguém ao seu redor. Mas eu queria que você pensasse: quem é você sem essas 4 coisas? Quem é você? Eu não sei o que estava escrito aí, mas eu vou dizer quais eram as minhas malas. A primeira era o lino. A primeira mala, mas foi a última que eu deixei. I love you. A segunda mala era a família. A terceira eram meus amigos e a quarta minha empresa. Eu não sei o que você escreveu aí, mas quem é você sem essas coisas? Você ainda continuaria tendo um propósito de vida se sua empresa fosse tirada de você? Você continuaria ainda tendo um propósito de vida se os seus filhos fossem tirados de você? Você continuaria tendo um propósito de vida se o seu marido, a sua esposa ou seu namorado, namorada fosse tirado de você? Se sua família, todos morressem agora, em nome de Jesus não vão, mas se acontecesse, você ainda teria um propósito de vida? Quem seria você sem todas essas coisas? Sabe, gente, às vezes a nossa vida ela é destruída junto com coisas, porque nós não encontramos ainda o nosso propósito, então a gente se apega tanto com essas coisas, a gente se agarra com essas coisas, e no dia que elas são destruídas, a gente é destruído junto. O seu coração vai junto com aquilo. E um dia, todas essas coisas aqui dessa terra, tudo isso que você anotou aí, tudo isso vai acabar, vai perecer. Eu digo isso porque quem já estudou ensino fundamental, ensino médio, você vai lembrar da parte da quebra da bolsa, né? A quebra da bolsa de Nova York, né, Matheus? E Patrícia? A quebra da bolsa de valores. Quando houve a quebra da bolsa de valores há muitos anos atrás, muitas pessoas tinham investido tudo que elas tinham na bolsa de valores. Tudo. Investiram até o que não tinha. Teve gente que fez empréstimo para poder investir, para depois ter o retorno, porque estava muito alto. Então, teve muita gente que investiu tudo, colocou a sua vida ali naquele lugar. E aí, no dia que houve a quebra da Bolsa de Valores, tiveram pessoas que, além de perderem tudo que tinham, ficaram devendo milhões. E essas pessoas, elas não sabiam o que fazer. Então, foi um período em que muitas pessoas subiram nos seus prédios de onde trabalhavam e se jogaram lá de cima. Se mataram. Por quê? Porque a vida delas era aquele dinheiro, a vida delas era aquela empresa. Algumas pessoas que tinham empresas milionárias e naquele momento eles perderam a empresa deles devido à quebra da bolsa. E aí essas pessoas simplesmente se jogaram de um prédio. Na sua cabeça, essas pessoas elas tinham um propósito de vida? E vou mais longe, essas pessoas tinham um propósito de vida dado por Deus? Não tinha.
Porque quando você tem um propósito dado por Deus, você sabe que se você perder tudo, você ainda tem Deus. E se você tem Deus, você tem tudo. Passa coisa na cabeça? Passa. Quando você perde uma pessoa que você ama muito, é muito doloroso. Você pensa muita besteira. Quando você passa por um problema muito pesado. Pessoas que sofrem de depressão, pessoas que sofrem de ansiedade, e até quem não sofre, passa muita coisa na cabeça, passa pensamento suicida, passa tudo. Mas quando você entende que você tem um propósito, aquilo ali não te derruba, porque você sabe que sua vida não é só aquilo. Você sabe que sua vida não é esse namoro. Você sabe que sua vida não é esse casamento. Você sabe que sua vida não é os seus filhos. Você sabe que a sua vida não é a sua empresa, que a sua vida não é viagem, que a sua vida não é o seu trabalho. Você sabe que a sua vida é o Senhor. E se Ele tirar tudo do mesmo jeito que Ele deu, Ele tem a liberdade de tomar. E glória a Deus por isso. Ele continua sendo Deus e perfeito. É isso que Ele é. Independente se você perdeu tudo ou se você continua tendo tudo. O Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Às vezes eu passo por coisas assim na minha vida que eu fico mal. Mas eu acho que se eu passasse pela mesma coisa que Jó passou, eu já tinha endoidado. Porque tipo, ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu toda a família dele. Perdeu todos os filhos dele. Perdeu... A esposa dele chegou, ainda foi falar besteira pra ele, a doida. Então, tipo... Foi muita coisa, sabe? E ainda assim ele continuou confiando que o Senhor ia agir. Ele poderia, naquele tempo não tinha prédio, né, para ele se jogar, mas ele poderia subir num penhasco e pular lá de cima. Ah, já perdi tudo, para que eu vou continuar vivendo? Mas não, ele tinha um propósito de vida. O Senhor já tinha algo, o Senhor tinha colocado algo dentro do coração dele, ele recebeu e aquilo queimava no coração dele. A fé que ele tinha no Senhor queimava dentro do coração dele. Por isso, ele continuou de pé, leproso, doente, sem nada, mas ele continuou confiando que Deus ia fazer alguma coisa. E Deus fez, restituiu muito mais. Amém? Se você se apega com as coisas dessa terra e essas coisas são destruídas, você é destruído junto com elas. A segunda coisa é, para encontrar o seu propósito, você precisa se entregar por inteiro. A primeira coisa foi, para encontrar o meu propósito, eu preciso escolher a boa parte, preciso ouvir o que o Senhor tem para me dizer. E a segunda coisa é, eu preciso me entregar por inteiro. Deus, Ele não quer só uma parte de você. Ele não quer só um pedaço da sua vida. Ele não quer só esse horário que você está aqui no culto. Às vezes a gente entrega para Deus. Fui para o culto, ouvi a palavra, cantei o louvor. Aí sai lá fora e você é outra pessoa. Chega dentro da sua casa, você é outra pessoa. O louvor e a adoração foram só palavras. Quando chega na sua casa, você começa a se lamuriar de tudo, a reclamar de tudo, a brigar com todo mundo, a falar besteira, a xingar. Você chega em casa, você esquece que Deus te prometeu, que Ele vai agir na sua vida, e aí você começa a ligar para um monte de contatinho. Se Deus te prometeu e você sabe que Ele te prometeu, por que você fica aí metralhando? Por quê? E você fica igual uma metralhadora, atirando para todo lado. Se você sabe que Deus Ele vai te entregar, se você sabe que Deus Ele vai te mostrar. Deus, Ele não quer só um pedaço de você. Deus, Ele te quer por inteiro. Por inteiro. O Senhor, Ele não quer a sua melhor parte. Ele quer você por completo. A sua pior parte também. Até porque é Ele quem vai trabalhar em cima dessa pior parte. Vai modelar, deixar bem bonitinho. Para o dia que Ele voltar, Ele deixar você perfeito para subir com Ele. É Ele quem vai agir. Então Ele quer você por completo. Ele não quer o melhor da Júlia. Ele quer a Júlia toda. Até a unha do pé encravada. Ele quer tudo. Brincadeira, Júlia. Não sei se tem unha encravada. Se tem, ignora. O Senhor, Ele quer tudo. Ele quer tudo de você. Tudo, tudo, tudo. E Ele não quer
são um pedacinho. O Senhor, Ele quer as suas roupas. Ele quer as suas vestes. Ele quer a forma como você se veste. O Senhor, Ele quer as suas conversas. Eu me visto super bem, santidade pura aqui na minha roupa. Se eu abaixar aqui não mostra nada, se eu virar aqui não mostra nada. Quando eu vou para a praia eu vou de burca. Beleza, suas vestes estão ok. Mas e as suas conversas? Você já entregou para Deus as suas conversas? O que você conversa na sua roda de amigos? Você fala mal dos outros? Você critica o irmão que se desviou, sendo que você tinha que ir lá resgatar ele? Na sua roda de conversa, você fala mal do irmão que pecou, sendo que você peca também? Na sua roda de conversa, você fala imoralidade, sendo que a Bíblia diz que nós não podemos? Na sua roda de conversa, você só reclama de tudo, sendo que a Bíblia diz que a gente precisa ser grato? Deus, Ele não quer só as suas vestes, Ele também quer as suas conversas. Deus, Ele quer o seu namoro. Ele quer o seu relacionamento. Você está aqui louvando ao Senhor, mas lá quando você está sozinho com aquela pessoa, você faz tudo que não presta. Como é que você vai encontrar seu propósito? Os seus ouvidos, os seus olhos vão estar só naquela pessoa e não vão estar olhando para Deus. E o Senhor, Ele não quer só a parte do relacionamento de vocês que vem para o culto. Ele quer também a parte que está lá fora quando ninguém está vendo. O Senhor quer essa parte também. O Senhor, Ele quer a sua mente. Esse, inclusive, é o meu maior desafio. É entregar todos os dias a minha mente nas mãos do Senhor. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E a minha luta diária é contra a ansiedade. Contra pensamentos ruins, contra o pessimismo. E eu sei que o Senhor, Ele quer a minha mente. Ele quer que a minha mente esteja nele. Ele quer que a minha mente esteja em paz. Quando o Felipe cantou hoje, paz com Deus, meu Deus do céu, estou lembrando agora, já está me dando vontade de chorar de novo. Eu chorei tanto, porque às vezes eu sei que a minha mente ainda não está em paz. Que ainda eu preciso olhar para o Senhor e entender que a minha ansiedade ela não vai me levar para lugar nenhum. Quem vai me levar para algum lugar é Deus. A ansiedade é só uma coisa que fica sendo uma pedrinha no meu caminho para me tropeçar. E eu sei que Deus, Ele quer a minha mente, Ele quer a sua mente também. Se você é uma pessoa que está passando por ansiedade, se você sofre de depressão, se sua mente está conturbada, primeiramente, busque ajuda, porque a nossa mente ela é parte de um corpo. Quando você está com a sua perna doendo, sua coluna doendo, você vai no ortopedista, né? Não vai? Quando você está sentindo palpitação no seu coração, você vai no cardiologista. Quando você não está enxergando que preste, você vai no oftalmologista. Você vai numa ótica para resolver o seu problema com óculos. Mas quando se trata da mente, a gente não procura ajuda. A gente acha que é besteira. É falta de Deus. Não, às vezes você está precisando de um médico mesmo. Você está precisando ir num psicólogo, num psiquiatra. E isso não está errado, isso não é errado, não é um problema. Procure ajuda. E em segundo lugar, na verdade, em primeiro lugar, esse que é o segundo. Pedir ajuda médica é o segundo lugar. Em primeiro lugar, busque ao Senhor. Peça para que Ele traga paz sobre a sua mente, sobre o seu coração. Peça que, se você não está alegre, se você não está se sentindo feliz, existe uma alegria que ela vem do Espírito Santo. É uma alegria, é uma paz que ela excede todo o entendimento humano. É uma alegria que ela está dentro de você, mesmo quando sua mente está toda conturbada, você ainda consegue se alegrar. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas procure ajuda também, ajuda médica. O Senhor, Ele deu inteligência, sabedoria e capacidade para os médicos para cuidarem de nós. Então procure ajuda. O Senhor quer a sua mente. O Senhor quer você por completo. E no dia que você entregar tudo de você para Deus, você vai conseguir encontrar o seu propósito dentro do coração de Deus. Amém?
Você vai entender, você vai estar lá, você vai adentrar-se no coração de Deus e lá você vai entender, é isso aqui que Deus quer de mim. Várias vezes eu tive vários motivos para querer desistir e eu nunca desisti. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida, eu sei que Deus quer que eu alcance pessoas, eu sei que Deus quer que eu alcance minha família, eu sei que Deus quer me usar através do meu trabalho, eu sei que Deus quer agir através de mim. Então, se eu desistir, eu vou botar tudo isso a perder. Se você entender o seu propósito, você não vai desistir por qualquer coisa, mas você só vai conseguir acessar essa fase a partir do momento que você se entregar por completo, que você escolher a boa parte, que você se entregar por completo. Se você não estiver buscando a Deus, com certeza você vai acabar buscando outra coisa. É um ou outro. Se eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando outra coisa. Se eu estou buscando a Deus, eu estou buscando a Deus. Mas se eu não estou buscando a Deus, eu vou achar uma coisa, porque o ser humano, ele necessita de propósito. E aí que entra o problema. Se o meu propósito não estiver em Deus, eu vou tentar achar esse propósito em outra coisa. Às vezes eu vou achar no trabalho, no relacionamento. Um dia eu estava na rodoviária com a galera da igreja, naquele trailer. Se você nunca comeu lá, experimente, é muito bom. Mas, tirando isso, tirando a propaganda do trailer lá da rodoviária, a gente estava lá lanchando. E eu vi uma cena muito triste, muito, muito triste. Eu fiquei abismada naquele dia. Vinha um cara de moto e uma mulher se agarrou no braço desse homem e ele saiu arrastando ela de moto pela rua e ela gritando. Gente, os pés dela estavam arrastando no chão. Ela devia estar em carne viva, o pé dela. Mas ela não soltava o braço desse homem. E aí esse homem parou, mandou ela soltar ele. Falou, me solta, deixa eu ir embora, não sei o quê. E ela, não, eu não vou te soltar, eu vou junto contigo. E gritando e chorando. E aquilo ali me deu um desespero, porque eu fiquei pensando, meu Deus, toda a vida dessa mulher deve estar depositada na vida desse homem. No dia que esse homem deixar ela, essa mulher é destruída junto com esse relacionamento. Quantas pessoas eu já vi cometerem suicídio porque foi rompido um noivado, foi rompido um casamento, e realmente isso dói. Mas é porque a gente deposita, quando nós não depositamos a nossa vida em Deus, a gente deposita em outra coisa. E no dia que aquilo é destruído, nossa vida é destruída junto. Mas se eu buscar a Deus de verdade, buscar a Deus de todo o meu coração, eu nem vou precisar buscar essas coisas. Você entende isso? Que se você estiver buscando a Deus, você não vai precisar enlouquecer correndo atrás dessas outras coisas. A Bíblia te garante isso, a Bíblia me garante isso, gente. É algo que está na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Quem acredita na Bíblia diz aleluia. Quem acredita na Bíblia diz glória a Deus. Você acredita nessa palavra e olha o que ela diz. Ela diz lá em Mateus 6, do 33 ao 34, diz o seguinte, que quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, elas são o quê? Acrescentadas. Ou seja, se eu estiver buscando a Deus, se eu estiver vivendo com Deus, se eu estiver em paz com Deus, essas outras coisas, elas não vão precisar ser o centro da minha vida. Eu não vou precisar andar louca pensando no dia que eu vou ter um carro, o dia que eu vou ter um casamento, o dia que eu vou ter isso e aquilo, porque eu estou buscando a Deus, Ele me ama, eu amo Ele e eu sei que Ele vai me dar. No tempo certo, quando eu estiver preparada, Ele vai me entregar. Ele vai te entregar o que tu precisa. Ele sabe mais do que você precisa. Você acha que sabe o que você precisa, mas é Deus quem sabe. E no tempo certo, quando você estiver buscando Ele, você estiver lá em paz com Deus, vai chegar que você nem vai ver. Tu vai olhar assim, meu Deus, já chegou. Igual minhas compras do Mercado Livre. O Mercado Livre agora tá rápido. Às vezes eu compro uma coisa para chegar daqui um mês, chega com 15 dias. Olha, já chegou.
ser do mesmo jeito, quando você confiar no Senhor, buscar o Senhor de todo o coração, essas coisas elas vão só chegar, elas vão só chegar, e você vai só receber, e você vai se sentir feliz, em paz, porque você vai estar com Deus, você não vai estar aprisionado a outras coisas, suas raízes não vão estar em outras coisas, suas raízes vão estar no Senhor. Amém? Queria que você se colocasse de pé agora. Queria que você cantasse essa canção. Fale com Deus nesse momento. Paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com Deus.